Oi, pessoal, conversar um pouquinho sobre a febre, a ideia da febre, essa intercorrência física que acontece com o nosso corpo, dita lá atrás na antiga aliança, que seria uma das maldições, a gente pode encarar como maldição, de parte do Criador por maldição barra consequência, né? De parte do Criador por a gente, pelo povo dele, Israel, rejeitar os estatutos dele, né? Não desobedecer a voz dele. Então, tendo como base o Levítico 26, os versos 15 e 16, onde o Criador está dizendo que se o povo rejeitasse os estatutos dele e a alma do povo, das pessoas, se enfadasse, ou seja, se enjoasse, cansasse dos juízos que ele tinha estabelecido, da mesma maneira também ele poria sobre nós um estado físico de enfado, de esgotamento, de abatimento, e entre eles o terror, a tísica e a febre ardente. Ele citou a febre ardente. Da mesma maneira, em Deuteronômio 28, quando estão lá as maldições do que pode acontecer se a gente não desse ouvidos à voz do Altíssimo, né? Ele nos feriria com a tísica e com a febre, mais uma vez a febre, com a inflamação e com o calor ardente. Calor ardente em conjunto com febre aqui. Mais ou menos as duas trazem a mesma ideia, né? Depois, mais adiante, no capítulo 32 de Deuteronômio, a ira do Criador se manifesta sobre o povo desobediente, né? A desobediência do povo leva à ira dele, na qual a gente seríamos consumidos de fome e comidos pela febre ardente e pela peste amarga, né? Comidos aqui no sentido de deteriorados, né? De corrompidos. Então, posta essa herança nesses livros aqui, que são os livros da lei, né? Tanto Levítico como Deuteronômio estão na Torá, e a ideia da Torá, então, é de que a febre, essa intercorrência que acontece com o nosso corpo, ela advém disso, né? Ela é um símbolo de um estado de desobediência à voz do Altíssimo e de rejeição às ordenanças dele, aos mandamentos dele, aos estatutos, tá? Os hebreus tinham essa herança então na mente, e aí o livro de Jó e também Davi nos Salmos, ele também vai fazer referência a isso, porque Jó, quando estava lamentando sobre o mal que se abateu sobre ele, ele disse que estava esperando receber o bem pelas boas obras que ele fazia, e no entanto ele acabou recebendo o mal. E ele confessava que as entranhas dele ferviam, ele usava essa figura, né? A pele dele estava escurecida e descolava do corpo dele, que estava queimando de febre, né? Também nesse trecho aqui, lá em Jó 30, do 26 ao 30, ele disse que ele andava enegrecido, denegrido, ou seja, com aspecto escuro, mas não por causa do sol, ou seja, não era pelo bronze da pele de exposição ao sol, né? Então ele se referia à questão do calor que tomava a febre, né? Que tomava conta do corpo dele. E Davi, no Salmo 38, ele vai dizer que, mais uma vez, ele vai resgatar a ira do Criador, de Deuteronômio 32, que causa essas malécias aqui, como a febre, né? Ele disse que por causa da ira dele, dos pecados que o povo tinha e que o próprio Davi tinha, não há parte lesa no seu corpo. Estou sendo consumido pela febre e sinto todo o meu corpo enfermo. Então a ideia da antiga aliança, a ideia da herança hebraica, é de que a febre é um símbolo de uma intercorrência do nosso estado de rejeição aos estatutos do Altíssimo, tá? E na criação, que também é escritura do Criador, certo? A gente sabe que a febre ela é um aumento
prejudicial da nossa temperatura corpórea. E é quase como um aviso sobre infecções ou sobre inflamações, que também estava elencada lá em Deuteronômio 28. Mas quando a gente tem a noção de que o aumento de calor, o aumento de temperatura, a gente pode fazer a relação com o sol da justiça, né, aquele que viria ao mundo, e que o juízo dele, né, a manifestação do sol traz calor justamente como símbolo de sua presença e do seu juízo sobre a terra, né? O que é o calor? O calor é a manifestação do sol sobre a terra, né? E então o calor e o aumento da temperatura a gente pode também, o calor ardente, a gente pode também referenciar como o juízo do Messias ao mundo, já que ele é o sol prefigurado como sol, esse que nasce todo dia sobre nossas cabeças, né? E aí eu entendo que é a partir daí que a gente pode curar, a gente pode entender as duas curas aí na nova aliança, porque as coisas lá de trás são sombras das coisas daqui, do futuro, né? Onde agora a gente já vive no reino, o reino do Espírito, e o Messias teve esses 2 episódios de cura aqui. O mais famoso deles é sobre a febre que acometia a sogra de Pedro, né? Que eu entendo apontar para a Babilônia, porque hoje a gente tem a igreja romana casada com Pedro, tendo em vista que eles confessam serem sucessores de Pedro, e Pedro está com as chaves da cidade do Vaticano até hoje lá, né? Então Pedro é uma espécie de senhor daquela cidade, e senhor na ideia hebraica, a gente sabe que é Baal no sentido de não só senhor como patrão, mas também senhor marido, né? Lembrando a história da mulher samaritana, quando o Messias comentou sobre os 5 maridos que ela tinha, né? Então aquela ideia hebraica ali na herança hebraica é a mesma, né? Marido, Baal e Senhor é a mesma. As mulheres se referiam aos seus maridos como meu Senhor, né? E então, portanto, não está difícil de alcançar que se Pedro é o Senhor da cidade do Vaticano, né, o centro da Roma espiritual hoje, a igreja romana, ela sim, ela tem Pedro como Baal, como Senhor, como marido, certo? Mas acontece que a Babilônia, aliás, Roma, ela não é o princípio das coisas, né? Ela significa o pé da estátua, aquela estátua de Daniel lá do sonho de Nabucodonosor. A cabeça de Roma é a Babilônia, então a Babilônia é a mãe de Roma, a gente pode dizer isso com todas as letras, certo? Tanto é que a ideia da Babilônia espiritual ela é superior a Roma, tanto que ela é citada no Apocalipse de João com essa ideia aqui de Babilônia. Ela não é escrita nominalmente como Roma, apesar de todos os significados e as pistas identificarem o CEP dela, né, como a cidade das 7 colinas, mas a ideia superior e, portanto, que prevalece, ela é a da Babilônia, que é a mãe de Roma, né? Porque na verdade Roma executa apenas o que a Babilônia, que foi uma ideia espiritual anterior a ela já fazia, né? Então, se a gente tem que a mulher casada com Pedro é Roma, a mãe da mulher casada com Pedro, que seria a sogra de Pedro, é a Babilônia. Então, é uma maneira de interpretar desse jeito. Talvez não seja a única, mas eu acredito que seja uma das maneiras viáveis, tá? Por tudo que a gente tem enxergado naquele texto lá que está testemunhado em Mateus 8, em Marcos 1 e em Lucas 4 também, tá? Quando o Messias pegou na mão da sogra de Pedro, que estava acamada com febre, e a febre imediatamente deixou ela. E ela se levantou e passou a servir ali os convidados que estavam na casa de Pedro. E se isso aponta para a Babilônia, que é a plenitude dos gentios, os gentios que precisam ser resgatados do mar, a gente também tem a casa de Judá, na figura do filho do oficial do rei que estava em Caná. Só que Caná, a mesma cidade onde foi das bodas, né, onde o Messias transformou água em sangue, aponta como uma sombra para Jerusalém terrena,
porque foi em Jerusalém também que a água virou sangue, ou seja, a água, a palavra, o verbo encarnado do Altíssimo, derramou seu sangue, né? Virou sacrifício vivo e o vinho de uma nova aliança. Então, como esse lugar, o verdadeiro lugar lembre-se que quando Maria, a mãe do Salvador, ele inquiriu ele sobre a questão nas bodas, eles não terem mais vinho. O Messias retrucou com ela, dizendo que, mulher, o que eu tenho contigo, né? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, aquele sinal ali apontava justamente para o sacrifício que ele teria que passar no madeiro, né? E mesmo assim depois ele fez um sinal, claro, apenas alegórico, mas as bodas de Caná e a água sendo transformada em vinho aponta para o sacrifício que ele passaria depois, derramando seu sangue no madeiro. Então Caná, se isso aconteceu em Caná, Caná é uma sombra clara da Jerusalém terrena, a terrena, não a celestial. E se aqui a gente tem doentes com febre, porque um dos sintomas que ele tinha era febre, e ele habitava em Caná, a gente pode entender que se trata aqui da casa de Judá, que ainda, né, que estará habitando a Jerusalém terrena e ainda precisará ser resgatada, certo? E como um elemento de contribuição, a febre que estava cometendo esse rapaz aqui, deixou ele com a palavra do Messias por volta da hora sétima. A hora sétima, aqui ele se refere à hora sétima do dia de sol, portanto são 7 horas após as 6 da manhã, aproximadamente, tá? Então por volta da 1 hora da tarde, um pouco depois do meio-dia, seria esse horário aqui, a febre acabou deixando o rapaz. Então, se a gente for lembrar lá das vigílias do dia hebreu, a gente constata que a hora sétima seria logo após seria no início do sábado, né? Logo após o meio-dia, que é a troca, a transição entre o sexto e o sétimo dia, que eu entendo que é o ponto que a gente está nesse exato momento ou se aproxima, né? Se ainda não é meio-dia, certamente é 2 minutos para meio-dia, né? No mínimo isso, certo? Então veja que nesse nosso tempo, de uns dias daqui para frente, o filho do oficial do rei também será curado. Claro, aqueles que tiverem contato com o verbo, com a palavra, né? Com o nosso Salvador. E aí essa história que está lá em João 4, do 46 ao 54, ela finalmente se cumprirá espiritualmente, né? Então esse é um princípio, assim, são as primeiras ideias do que a gente pode entender por essa intercorrência aqui que acontece com o nosso corpo. Eu acho que quase todos nós já passamos por isso. Dificilmente tem um ser humano que não passe por uma febre, né? E por que esses testemunhos foram deixados na nossa criação.